Olá, tudo bem? Estou de volta. Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil, e vamos tratar hoje de um assunto que está muito hoje sendo comentado em todo o país, os 200 anos da independência do Brasil. Estamos iniciando a Semana da Pátria, uma semana dedicada principalmente às comemorações e reflexões sobre a nossa independência. Nessa comemoração, eu tenho percebido que telejornais, a televisão de um modo geral, enfim, estão dando muito espaço, merecidamente, é claro, ao comandante da independência, Dom Pedro I, Dona Leopoldina, José Bonifácio, enfim, aquelas figuras centrais da nossa independência. Porém, é muito importante nós lembrarmos de uma figura que vai aparecer muito pouco, né? Mas ele teve uma participação remota, importantíssima, na separação do Brasil de Portugal, que foi Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Sim, o Tiradentes é muito importante, é uma figura muito importante no processo de brasilidade que o brasileiro tinha que tomar, que tinha que colocar dentro de si, se sentir brasileiro, desejar a separação do Brasil, não é? Isso foi muito importante, porque demorou muito para que o brasileiro sentisse que era brasileiro, por causa, era uma colônia, pertencia a Portugal, e só a partir daí que começam realmente movimentos de independência do Brasil. Haviam vários movimentos, mas eram movimentos muito regionais, né? Reivindicatórios de alguma injustiça, etc. Mas o movimento já de independência nasce com Joaquim José da Silva Xavier. Vamos falar um pouquinho de Tiradentes? Tiradentes, muito pequeno, ficou órfão de pai e de mãe, foi criado por um padrinho. Era um menino muito eloquente, falava muito bem, se tornou um rapaz também eloquente. Exerceu várias profissões, foi minerador, não deu certo, foi tropeiro, foi militar e arrancava dentes, aprendeu o ofício de tirar dentes, que essa era a odontologia praticada naquele século XVIII. Pois bem, vamos falar o que acontece na capitania de Minas Gerais, hoje atual estado das Minas Gerais, que leva Tiradentes a participar de um movimento chamado Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que pedia a separação da capitania de Minas de Portugal e, em seguida, a fundação de uma república. Minas, como o próprio nome diz, Minas Gerais, era um estado que era bem abastecido, digamos assim, com minas de ouro, né? Haviam muitas minas e era farta a quantidade de ouro que era carregada para Portugal pelo rei de Portugal, pelo governo português. E há muito ouro do Brasil para lá, para Portugal. Entretanto, com o tempo, esse ouro começou a escassear, as minas começaram a ficar mais fracas e não havia condições de se tirar, né? De se produzir tanto ouro em pó como eles desejavam, como uma espécie de imposto. Era um pagamento, era um tributo que o Brasil devia a Portugal. Em 1751, o governo português estabeleceu sobre a colônia que ela deveria enviar para Portugal anualmente 100 arrobas de ouro. Ouro em pó, ouro em folhetos, em pepitas, enfim, deveria enviar 100 arrobas de ouro, que corresponde a 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas de ouro. Toda a colônia, né, a capitania, deveria enviar esse montante, mas já não dava mais, né? Essa medida fiscal tomada pelo governo português, ela recebe o famoso quinto, o imposto do quinto. 20% do ouro extraído será o imposto de Portugal. E os mineradores, os contratadores, eles ficavam muito perturbados na época, porque eles não tinham como pagar
aquela quantidade de ouro? Porque eles não estavam explorando a quantidade que antes exploravam. E também havia o contrabando, os desvios, né? Portugal estabelece a derrama. O que é a derrama? É a cobrança dos impostos atrasados. A cobrança dos impostos atrasados era um Deus nos acuda no dia que começava essa cobrança. Ou você entregava o seu quinto, né, os 20% para o governo, para os soldados, para os fiscais, as pessoas que estavam na porta lá da sua fazenda, da sua casa, enfim, ou eles confiscavam seus bens, até completar 20% daquilo que o rei desejava, que o governo português desejava. E havia muita violência, viu? Havia muita violência nessa cobrança dos impostos atrasados, que teve o nome de A Derrama. É daí que nasce um movimento que teve como liderança Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? junto com outros líderes, né? Que eram geralmente poetas, coronéis que tinham grandes quantidades, uma imensa quantidade de terras, né? e advogados. Um grupo resolveu fazer esse movimento. E o movimento até que estava indo muito bem, né? O nosso amigo Tiradentes sai aqui da capitania de Minas e vai até o Rio de Janeiro para divulgar as ideias. Entretanto, um dos inconfidentes, um dos caras que participavam do movimento contra Portugal, chamado Joaquim Silvério dos Reis, resolveu denunciar que iria haver este movimento, né, no dia da cobrança dos impostos atrasados, a derrama, porque ele devia uma alta quantidade de impostos ao governo português. Então ele traiu os seus pares, ele traiu o movimento, denunciou, e o governo português imediatamente tomou as suas providências, suspendendo, é claro, o derrama, prendendo Tiradentes e os demais líderes. Tiradentes é preso no Rio, né? É preso no Rio, e todos foram inicialmente condenados à morte. Posteriormente, Tiradentes, os demais participantes têm a morte revogada e recebem o degredo. Degredo é a expulsão do país. Eles vão para outras terras, eles não podem viver aqui mais no país. Eles são colocados para fora, o degredo, né? E Tiradentes foi o único que foi enforcado, que foi condenado à morte. O que aconteceu? Né? Então, no dia 21 de abril, para servir de exemplo para todos aqueles que tentassem ou pensassem em fazer um movimento contra o governo português, um movimento de separação, no dia 21 de abril de 1792, né, depois que já estava preso desde 1789, Tiradentes é enforcado. É enforcado lá no Rio, num local chamado Campo da Lampadosa, que hoje no centro do Rio fica, né, a atual Praça Tiradentes. Né, a atual Praça Tiradentes era o Campo da Lampadosa. Após, né, morto, ele tem seu corpo esquartejado, né, picotado e espalhado no caminho, numa espécie de estrada que vinha do Rio até Minas Gerais. Né? É espalhado em postes, em árvores, enfim, colocaram pedaços do corpo dele por todo esse caminho. Né? Tudo isso um exemplo para que ninguém mais pensasse em independência. É claro que Tiradentes foi o primeiro grande mártir da nossa história e da nossa independência. Por isso que eu acho importante nós citarmos, né, lembrarmos de Tiradentes. Porque não fez a independência, mas o movimento dele foi muito importante para que os brasileiros, né, se conscientizassem e assumissem a sua brasilidade, a sua vontade de separar-se de Portugal, de tornarem-se livres e independentes. Então, foi esse o motivo que eu saúdo
a Semana da Pátria. Eu saúdo